Pela sua vida. Amém, meus irmãos? Eu queria que aqueles que pudessem abrir ou ligar aí as suas Bíblias, abrissem as suas Bíblias ou ligassem ela no livro de Êxodo, no capítulo 33. Quem pode fazer isso, eu queria que você fizesse, porque é sobre esse capítulo que a gente vai falar. Eu também quero agradecer a todos que estão online, também a nossa irmã que está ali, bem na minha reta aqui, que está ali cuidando da câmera. Que Deus te abençoe e que abençoe a todos que estão aí também. Deus abençoe de uma forma poderosa, que essa palavra possa alcançar o seu coração também, em nome de Jesus. Eu vou ligar a minha Bíblia também. Então, o versículo é o versículo 13 que eu queria que você abrisse. É Êxodo 33 e o versículo 13, que diz assim, Moisés falando: agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que essa nação é o teu povo. Vou explicar para vocês. Moisés aqui está pedindo para Deus, para que ele seja com ele na caminhada. Ele está falando assim: Senhor, o Senhor vai comigo nessa caminhada? Porque se o Senhor for comigo nessa caminhada, eu vou saber que o Senhor é o Deus desse povo. Aí Deus responde assim, ó: respondeu-lhes: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Deus responde a Moisés: eu vou com você, e não só vou com você, mas eu vou dar descanso. Irmãos, o contexto aqui é um deserto. Eles estão num deserto, passando uma situação muito difícil. E aí, Moisés toma a palavra novamente. Depois que ouviu Deus falando, olha o que Moisés fala. Então lhes disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Conseguiram entender o contexto que está acontecendo aqui? Eu vou falar aqui algumas coisas que Deus colocou no meu coração para falar, baseado nesse texto, né, que a palavra do Senhor trouxe para mim. Tem muitas vezes que eu e talvez você também passamos por isso. Nós pedimos para Deus: Senhor, o Senhor vai me ajudar? E Deus fala assim, lá dos céus: eu vou te ajudar. E aí nós olhamos e falamos: mas Senhor, o Senhor vai me ajudar? E a gente fala assim: o Senhor tem certeza que o Senhor vai comigo? E Deus fala assim: eu tenho certeza que eu vou com você. Deus, se o Senhor não for comigo, por favor, não me faça ir. É como se Deus estivesse afirmando para você: eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vou te deixar. Essa luta que você está passando, você não vai morrer nela. Eu sou com você. Mas muitas das vezes a gente tem uma dificuldade tão grande de entender isso. E aqui eu gostaria de trazer para vocês algo que nos faz entender sobre a presença de Deus. O poder da presença de Deus. Eu não sei se você se recorda, mas no descortinar desse ano de 2024, quando nós recebemos o ano de 2024, nós recebemos também uma palavra de Deus para os nossos corações, que é essa que está aqui, ó, que todo mundo consegue ler. A presença de Deus, o ano da presença. Eu pergunto para você: esse ano tem sido o ano da presença de Deus na sua vida? Quantos têm essa certeza que está sendo o ano da presença de Deus? Irmãos, o ano da presença de Deus faz a gente experimentar coisas que a gente nunca experimentou antes. Então eu gostaria que você tomasse posse dessa palavra, porque o poder da presença de Deus vai revelar para nós que os nossos caminhos, eles é um caminho que mostra para nós que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Quantos dizem amém? Mas para isso eu preciso entender como que funciona a presença de Deus. Eu preciso entender. E entender a presença de Deus é algo assim que é desafiador para mim e para você. Porque como que vamos entender um Deus que é tão grande, tão poderoso? E como reduzir isso ou simplificar esse entendimento em poucas palavras? Visto que nós passamos por tantas dificuldades. E olha, não é por causa da dificuldade, mas da diversidade de dificuldade. Cada um de nós tem um gigante aqui para lutar. Sim ou não? E nem sempre o teu gigante é o meu gigante, nem sempre o meu gigante é o gigante de vocês. E como que nós vamos entender isso? Entender que para nós, o Senhor, Ele fez algo muito importante.
O Senhor, Ele poderia ter se revelado para nós de várias formas, para que a gente pudesse entender quem realmente é Deus e quem é o poder dEle agindo em nós. Mas Ele preferiu enviar na terra o Filho dEle, que se parecesse comigo e com você. Você sabia que nós somos a representação de Deus aqui na terra? A palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, o que eles são? Filhos de Deus. Repete comigo, filhos de Deus. Quero dizer que você é uma filha de Deus, que você é um filho de Deus, que nós fazemos parte de uma família muito poderosa, que é a família de Deus. Então Deus se revela a nós através de Jesus Cristo. Ele vem na terra e Ele vem 100% homem, 100% Deus, e Ele passa por dificuldades, provações, Ele sente fome e sente sede, como eu e você. Mas para que isso? Para dizer para nós que assim como Cristo venceu, nós também iremos vencer. Se você toma posse dessa palavra, você diz um amém bem forte. E como que nós vamos entender sobre ter esse entendimento do poder de Deus? Então eu quero revelar para vocês algo que talvez você não saiba, mas talvez você já sabe há muito tempo. Deus é onipotente, diga amém. Deus é onisciente, diga amém. Deus, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, diga amém, porque Ele é onipresente também. Então como entender o poder de Deus? É entender que a luta que você está passando, ela não faz de você um derrotado, um perdedor, ela faz de você um treinado para vencer outras lutas maiores do que essa. Uma pessoa pode falar assim, e eu já ouvi isso, e ouvi essa semana, eu já venci muitas lutas, e não vai ser essa luta que vai me parar, porque a pessoa teve uma experiência com Deus, porque ele entendeu que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus pode todas as coisas nas nossas vidas. Até porque a Bíblia, a palavra de Deus, o livro sagrado de Deus, ele está cheio de promessas de Deus para as nossas vidas. Ele tem mais promessas do que os dias que nós temos de vida, porque a palavra de Deus, ela diz que se renova a cada dia. Quantos recebem? Então a presença de Deus, ela vem cheia do poder de Deus, que é onipresente, que é onipotente, que é onisciente. Você sabia que Deus, Ele sabe o que você vai falar antes mesmo que você abra a boca? Olha, é um bom motivo para que a gente pense 3 vezes antes de falar. Porque se a gente for falar um desastre, Deus já falou, meu Deus. Deus vai falar, meu Deus. E quando você fala, Ele vai saber 2 vezes aquilo que você já falou. Então Deus, Ele sabe, Ele conhece a sua vida. Deus, Ele não só conhece você, como Ele dá oportunidades para que você possa se manifestar quem de fato você e eu somos. Porque Deus acredita que nós estamos nos tornando pessoas cada vez melhores, sim ou não? Quando nós nos reunimos na presença do Senhor, esse Deus que é onipresente, que é onisciente, esse Deus que é o teu Deus, o teu Pai, Ele está dando para você mais oportunidades, para que você aprenda mais dEle e possa ter uma vida abundante na presença dEle. Eu vim aqui dizer para você que você tem muitas chances e possibilidades. O reino dos céus está ao teu favor. Quantos dizem amém? O reino dos céus está ao teu favor. Nós temos inimigos? Sim. Temos o império das trevas que luta contra nós todos os dias. Mas não podemos ficar olhando para o império das trevas. Nós temos que olhar para o reino do Filho amado. O reino da luz, daquele que tem tudo sobre nós e sabe tudo sobre nós. Você recebe isso? Eu queria ler com você, se você puder, estiver com a tua Bíblia aberta, e lá em Êxodo, no mesmo capítulo, no 33, mas no 14, onde nós já lemos. E Moisés teve essa experiência com Deus, foi uma experiência que ele teve com o poder de Deus, mesmo que ele ainda ficou em dúvida e falou, mas o Senhor, e se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Mas Deus afirmou para ele, e falou assim, eu mesmo o acompanharei, e lhe darei descanso. Se você é um filho e se sente um filho de Deus, uma filha de Deus, eu queria que você tivesse essa certeza no seu coração, Deus vai lhe dar descanso. Deus vai fazer com que você rompa com tudo isso que está tentando parar você. Eu sei que para nós, para muitos de nós, não aqueles que nasceram aqui, mas aqueles que chegaram aqui, nós passamos por uma luta muito grande.
Uma luta que talvez a gente não sabia o que poderia acontecer. Como que é o futuro? Como que é depois que nós chegarmos lá? Mesmo que nós tivéssemos tudo desenhado, escrito, encarar um país novo, uma língua nova, uma cultura nova, é um desafio para todos nós. Sim ou não? Mas você está aqui. Mas Deus está dando vitória para você. E eu tenho certeza que você já não é mais a mesma pessoa de quando você chegou aqui. Amém? Salomão teve também uma experiência com Deus. E olha a experiência que Salomão teve. No livro de Crônicas, no 2 de Crônicas, capítulo 7, o versículo de 1 a 3, olha o que aconteceu após Salomão ter orado a Deus. A Bíblia diz assim: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o encheu. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão, adoraram e deram graças a Deus, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Amém? Irmãos, nós tivemos a mesma experiência que os israelitas tiveram aqui, que Salomão teve aqui. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que o Espírito do Senhor veio e encheu o templo. E se ouvia línguas diferentes, e se ouvia como línguas de fogo sobre cada um deles. Sabe que na sua casa, no lugar onde você habita, no seu quarto, na sua casa, é um lugar propício para que a glória de Deus possa encher. O que eu preciso fazer para isso? A gente vai entender, porque é descobrindo em Deus que a gente descobre que Ele revela para nós como fazer, para que a glória de Deus possa encher a nossa casa. Quantos aqui, sinceramente falando, quantos de vocês desejam que a casa de vocês sejam cheios da glória de Deus? Irmãos, se nós desejamos que a nossa casa, os nossos filhos, esposa, esposo, sejam cheios do Espírito de Deus, quanto mais Deus deseja isso para nós. Então, esse entendimento que eu tenho no meu coração, na minha mente, que eu compartilho com vocês, de que o poder de Deus é manifestado por um Deus que é onipresente, onisciente, de um Deus que está em todos os lugares. Esse entendimento nos traz a certeza de que nós podemos confiar nele. Mas o segundo ponto vai dizer assim, eu não sei se você tem o segundo ponto aí. Glória a Deus. Podem falar comigo? Alguém pode ler? Bem forte. A importância de nós termos a presença de Deus. Sabe qual é a importância de termos a presença de Deus? É porque a presença de Deus transforma as nossas vidas. Pessoalmente nós somos transformados. E quantos de nós podem dizer que era uma pessoa antes de encontrar Cristo, mas se tornou em outra pessoa depois que o Espírito Santo de Deus habitou em você? Não é verdade? Irmãos, parece até que não. Mas às vezes parece que sim, né, minha esposa? Mas eu era muito nervoso. Na verdade, eu tinha uma ira muito grande. Acredite você ou não. Mas quando o Espírito Santo de Deus habitou na minha vida, eu senti a presença de Deus. Eu senti a minha vida mudar. Sabe que a maior experiência, o maior presente que alguém pode ter é com o poder de Deus se manifestando dentro de nós. Eu vejo isso na minha casa, eu glorifico a Deus pela vida dos meus filhos, eu vejo isso na vida da minha esposa. A minha esposa, vou abrir um pouquinho da sua vida. Não. Ela nasceu em um lar cristão, sempre foi para a igreja. Conheci a Mariana servindo a Deus, louvando a Deus, sempre louvando a Deus. Eu patrocinei por um bom tempo no Brasil a ida dela até a igreja, sempre, todas as semanas ela ia ensaiar. Então, irmã Elisângela, não é só agora, já faz muito tempo que ela vai louvando a Deus. Mas ela falou algo muito especial e ela compartilha isso sempre que ela tem a oportunidade. A mudança da vida da minha esposa aconteceu quando ela teve uma experiência dentro dela com Deus.
É uma bênção ter os filhos nascendo na igreja. Mas mesmo os nossos filhos nascendo dentro da igreja praticamente, eles precisam ter uma experiência com o Espírito Santo. Eles precisam receber o Espírito Santo. Estou falando para você que de repente frequenta a igreja há muito tempo. E você fala assim, parece que as coisas não mudam. Mas quando o Espírito de Deus entrar em você, você vai ver que vai mudar. As coisas vão mudar, vão acontecer. Eu falo para você daquilo que eu vivo, daquilo que eu sou. Porque eu sei quem eu era e eu sei em quem Deus está me tornando. Nós estamos em uma construção. Nós vamos nos tornando pessoas cada vez melhores. Sim ou não? Pelo menos é essa a nossa luta. É o que nós desejamos, ser cada vez pessoas melhores. Então, a importância da presença de Deus nas nossas vidas é saber que o poder de Deus, ele transforma primeiro dentro de nós. E eu queria que você tivesse isso no seu coração, que você recebesse isso, porque se de alguma forma você ainda não sentiu isso, eu declaro em nome de Jesus que essa vai ser a noite em que o Espírito Santo vai tocar em você. Algo importante também sobre aqueles que se aproximam de Deus e desejam conhecer do poder dele, é que Deus, quando ele encontra com alguém, ele dá direção e propósito. Diga para mim assim, junto comigo, direção e propósito. Irmãos, quer ver algo terrível na vida de um homem ou na vida de uma mulher? É quando ele não tem um norte, é quando não tem uma direção. Isso é um caos, porque quando nós não temos uma direção, qualquer direção que a gente for, pode ser uma direção correta, mas pode não ser a direção que Deus deseja para a minha vida. Então o que eu compartilho com você é que quando nós temos a consciência da importância do poder de Deus nas nossas vidas, nós temos a certeza de que nós estamos no caminho certo. Amém? Nós estamos no caminho certo. Mas não é só estar no caminho certo. Eu preciso estar no caminho certo e eu preciso ter um propósito. O propósito não é algo que nasceu na minha vida. O propósito é algo que já vem antes que eu nascesse. Só que o propósito, ele não acaba na minha vida. O propósito é algo que eu tenho que passar para a minha geração futura. Então, qual é o propósito? O meu propósito é cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Tem vezes, tem momentos que nós pensamos que a gente vai durar para sempre. Mas quando alguma coisa acontece perto de nós, ou quando a gente tem uma resposta, ou quando a gente tem uma informação de alguém, nós acabamos descobrindo que nós não vamos ficar aqui para sempre. Mas eu quero animar você, amém? Que você será eterno. Que você será eterno. Que você viverá eternamente com Deus. E que o lugar onde você está indo é um lugar poderoso em Deus. Aonde o que os homens daqui na terra lutam, lá você pisa. Porque as ruas são de ouro. Amém? Irmãos, quando a gente tem um propósito na nossa vida, a nossa vida tem sentido. Eu não sei se você já percebeu, mas as pessoas que buscam ser muito ricas, chega um momento que elas falam assim, e agora? E a coisa mais deliciosa que tem no mundo é quando você vê uma pessoa que é rica, que é próspera, que tem coisas, que possui coisas e que todos os meses se torna mais rico ainda e tem Cristo no coração. Quantos desejam isso para a vida? Ixi, poucas pessoas. Quantos desejam isso? Ser rico, próspero, ter bens, mas ao mesmo tempo ter Jesus no coração. Porque o que nos completa nessa terra e nessa vida, pode ter certeza, é Cristo Jesus. É por isso que o GKPN, que está acontecendo lá em Madrid, que a nossa igreja está sediando, ela está reunindo homens poderosos na terra, mas que tem um propósito. E se você tem um propósito, eu vou dizer para você, não há nada nesse mundo que possa impedir isso. Deus, ele está procurando homens e mulheres que tenham um coração voltado no reino deles, porque Deus tem muita coisa para entregar, mas Ele vai olhar o nosso coração. Quantos aqui estão dispostos a cumprir o propósito de Deus? Tem gente que não falou nada. Quantos aqui estão dispostos a fazer o propósito de Deus, a fazer aquilo que Deus deseja? Tenha certeza no seu coração. São essas pessoas que Deus procura, e é nelas que Deus vai entregar algo poderoso. Às vezes a gente pensa assim, e eu já ouvi muito, talvez eu até já falei sobre isso. Eu pensei, puxa vida, mas ser crente agora, eu tenho muita coisa para viver.
eu não vou ser crente agora, eu vou deixar para ser crente bem no finalzinho, que aí quando eu estiver quase morrendo, aí eu aceito a Jesus. Não sei se alguém já pensou assim, ou se já ouviu alguém fazendo assim. Se você der risada, eu vou entender que você pensou assim, né, Magu? Mas eu quero dar uma boa notícia para você. A palavra de Deus em Salmos 37, o versículo 4. Desde quando eu aceitei a Jesus, esse versículo entrou no meu coração. E ele diz assim, ó: agrada-te, tenha prazer em Deus, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Qual é o desejo do seu coração? Eu queria que você olhasse para você mesmo, dentro de você, e pensasse: qual é o desejo do meu coração? Qual é o desejo que eu tenho para a minha vida? Saiba que se você se agradar em Deus, você será alvo dessa bênção de Deus. Quantos confiam em Deus a ponto de que Deus é capaz de entregar para você essa bênção? 3, podia colocar para mim, por favor? O ponto 3, ele vai dizer assim, ó: como, está aqui? Experimentar a presença de Deus. Como que eu faço para experimentar isso? Eu vou dizer para você, que esse mesmo Moisés, que nós acabamos de ler agora, que pediu para Deus: Senhor, o Senhor vai comigo? Deus falou: eu vou, e vou te abençoar mais do que você imagina. Mas Senhor, se o Senhor não for comigo, gente, esse mesmo homem, ele teve a experiência de saber, de experimentar a presença e o poder de Deus. E como que eu consigo isso na minha vida? Você perguntaria assim: mas como conseguir isso? Como ter essa experiência com Deus? Eu vou dizer para você, essa experiência, ela chega até você com uma busca sincera e uma oração. Às vezes a gente procura um momento assim, em que precisa vir um profeta do Brasil, ou de qualquer lugar no mundo, ou temos que preparar um momento muito especial, porque nesse momento as águas vão se mexer na nossa vida, como aquele homem lá no tanque de Betesda. Mas eu vou dizer para você, sabe que numa oração singela, simples, mas carregada de sinceridade e de desejo, de fé, Deus se manifesta na sua vida. Quero dizer para você algo tão simples, e eu sei que muitos de vocês já experimentaram isso, de fazer uma oração simples. Vocês sabem que as orações que são mais respondidas, não são dentro de uma igreja, mas muitas das vezes é num hospital, do lado de um leito, com alguém que está ali desenganado, e alguém tem a coragem, de um coração sincero, buscar a Deus e falar: Senhor, se o Senhor levantar esse o meu filho, esse a minha esposa, esse o meu marido, esse o meu pai, eu vou te servir todos os dias da minha vida, porque a pessoa também sabe o que Deus espera dela. E você sabe o que acontece? Milagrosamente, de uma forma poderosa, no outro dia, quando acordar, a pessoa que estava lá desenganada do médico fala assim: eu estou com fome, me leva para casa, porque eu estou bem. E milagrosamente Deus faz algo, e a vida da pessoa é transformada. Quando isso acontece? Quando alguém se aproxima de Deus com um coração sincero e busca a presença do Senhor. Sabe, um dos versículos que eu amo na Bíblia é Jeremias. Na verdade, eu li o livro de Jeremias há pouco tempo agora, reli ele novamente, porque eu queria saber mais sobre Jeremias. Jeremias foi um homem que sofreu muito, mas no livro de Jeremias tem um versículo, que é o versículo 29, e o 11 todos nós conhecemos, porque Deus sabe os planos a nosso respeito, sim ou não? Mas tem um versículo em 29, no capítulo 29, versículo 13, que diz assim, olha: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Eu venho trazer uma palavra para você. No dia em que nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor irá se manifestar a nós. Quantos recebem, quantos desejam isso? No dia em que eu buscar a Deus de todo o meu coração, a palavra de Deus diz, e ela não nos engana, você não será frustrado, você receberá a Deus, porque Ele vai se manifestar a você.
O nosso Deus, Ele é como um pai, sabe? O pai quando quer brincar com os filhos pequenininhos, o pai acaba se escondendo, mas ele se esconde deixando placas de sinalização. Ei, meu filho, eu estou aqui. Ei, minha filha, eu estou aqui. E é assim que Deus faz conosco. Até hoje Deus brinca conosco às vezes. Eu vou me esconder do meu filho e da minha filha. Será que ele vai me buscar? Será que ela vai me buscar? Deus espera que a gente tenha um coração voltado a buscar a Ele. Deus deseja isso de nós. Mas também Deus espera que nós o buscamos em adoração e em louvor. Quando nós criamos o ambiente, irmãos, vocês já pensaram em criar um ambiente na casa de vocês? Um ambiente onde a presença de Deus possa se manifestar? Outro dia eu estava pensando e pensando comigo, né? Falando sobre quando a gente às vezes não tem uma experiência com o Espírito Santo, a gente pode chegar de uma certa forma diante do Espírito Santo e em vez de atraí-lo para perto de nós, nós podemos afastar ele de nós. Porque o ambiente com o Espírito Santo é um ambiente onde tem adoração, diga amém, onde tem louvor, diga amém. E nessa semana aconteceu algo muito bacana. A pastora Mariana, ela teve uma iniciativa muito maravilhosa. Hoje eu estou aqui para revelar tudo sobre você. E nós estávamos em casa, fomos para a sala, sentamos no sofá, e ela começou a fazer perguntas. E perguntou para todo mundo, para mim, para o Natan e o Dadá, o que nós achávamos um do outro e quais eram as qualidades que a gente via um no outro. Eu vou falar que eu e a Mariana choramos muito em ouvir os nossos filhos falando a nosso respeito. Mas nós também pudemos chorar muito, podendo falar do que nós vemos nos nossos filhos. Sabe, foi um momento muito maravilhoso, um momento simples, muito simples, mas um momento carregado da presença de Deus. Você sabia que o Espírito Santo de Deus está esperando alguém se mover dessa forma? O Espírito Santo de Deus, ele tem desejo de que você o busque em adoração. E cuidando de pessoas, caminhando com pessoas, a gente vê muitas situações muito difíceis, e a maioria das vezes é o que vem até nós, são situações muito difíceis, não difíceis só para nós entendermos, mas muitas das vezes, para a pessoa que está passando, é muito mais difícil ainda. E quando você vê alguém superando essa dificuldade, vencendo algo, seja na área da saúde, seja no relacionamento conjugal, seja emocional, em qualquer área que a gente enfrenta, você sabe que quando a pessoa passa por esse processo, ela acaba criando dentro dela uma forma muito especial de construir ou de levantar um altar e adorar a Deus. E vou dizer para você que se nós soubéssemos, nós somos mais do que vencedores. Quantos estão comigo? Eu sou mais do que vencedor, você é mais do que vencedor? Se nós soubéssemos que todas as lutas que a gente vai passar na nossa vida já estão vencidas, a gente não ficava murmurando, falando mal, achando um defeito ou colocando defeito em outros. A gente glorificava a Deus e falava: Senhor, é mais uma luta, mas eu vou vencer. Quantos estão comigo? Nós vamos vencer sempre, glória a Deus por isso. Mas tem também, para experimentar o poder de Deus, você vai precisar de algo muito importante, que se você puder anotar, você anota, porque isso aqui é forte. É a obediência e a entrega. Você sabe que Deus, Ele deseja encontrar um coração que seja obediente? Muitas das vezes, se fosse dado para você um desafio, algo para você fazer, você diria assim: não vou fazer. Não vou fazer porque eu não tenho capacidade. Não vou fazer porque eu não consigo. Não vou fazer porque eu não tenho nada que possa me ajudar. Mas você sabia que a sua obediência em fazer algo para Deus, em fazer algo em Deus, pode trazer para você o poder da presença de Deus na sua vida? Porque se Deus tem um plano na vida de uma pessoa, e você é usado como uma conexão para chegar até esse local, e fazer isso que Deus quer, Deus vai fazer de tudo. Ele pode mover reis, príncipes, governos, leis, e tudo que tiver, para poder beneficiar você, porque você é um embaixador do rei.
Quantos acreditam? Agora, acima de tudo, você quer autoanalisar se nós realmente amamos a Deus? E eu sei que não é uma coisa fácil para nenhum de nós, mas é o que Deus espera de nós. Se você puder colocar aí para mim, Lohan, por gentileza, João, Evangelho de João, no capítulo 14, 23. E a gente sempre fala sobre esse versículo, todas as vezes que há uma multiplicação, todas as vezes que alguém se levanta e fala, eu quero ser um líder, a gente já pensa logo, falei, meu Deus, obedeceu a Deus. Por quê? Porque Deus deseja. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho capacidade. Irmãos, nós conseguimos, muitos de nós, pode acontecer ao contrário, mas muitos de nós, lideramos uma casa, lideramos uma família, lideramos uma empresa, lideramos tantas coisas, não lideramos a nós mesmos. E se vocês estão aqui, ou se vocês estão buscando pela internet, é porque você já decidiu que você é responsável por você, responsável pelo que você ouve, responsável pelo que você se alimenta. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas, nós dirigimos as nossas vidas. Então, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, está dizendo, Deus o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Olha o que a obediência gera nas nossas vidas. Nós nos tornamos casa de Deus. Fala para o seu vizinho, olha para o seu vizinho e fala, eu sou casa de Deus. Glória a Deus por isso. Agora eu quero falar com vocês sobre os benefícios da presença de Deus. Sabe qual que é um dos benefícios de ter o poder e a presença de Deus? Paz que excede todo entendimento. Isso aqui, vou falar para vocês, é uma confusão no inferno. Porque no dia em que você tem a paz que excede todo entendimento, o inferno vai falar, mas deveria estar desesperado. Mas deveria estar tudo, a família deveria ter acabado. Mas a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações, as vossas almas, os vossos espíritos. Deus guardará você, o vosso espírito. Deus guardará vocês. Deus me guardará. Filipenses 4, 7, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu não sei você, mas um dos lugares que eu sou mais bombardeado na minha vida é na minha mente. Eu não sei se você é assim também. Pensa sobre você. A nossa mente, às vezes, ela quer dizer coisas que na verdade não existem. Aliás, ela quer já prever algo lá na frente que nunca vai acontecer. E eu preciso ter a paz de Deus. E você precisa ter a paz de Deus. Então, os benefícios de você e eu termos a presença de Deus é que nós teremos a paz de Deus. A paz que o mundo não pode dar, a paz que o mundo não conhece, a paz que nos mantém firmes e fortes. Talvez seja isso porque você está aqui. Diga amém. Agora, o segundo ponto é forças na adversidade. Irmãos, na adversidade, nós precisamos falar para nós mesmos, porque é isso que nós aprendemos com os salmistas. Sabe o que diz no Salmo 46:1? Você pode colocar o Salmo 46:1? É o que o salmista falava para ele próprio. Vou falar para vocês, no dia em que vocês estiverem passando um problema muito sério, no dia, Adilson, que você estiver passando um problema muito sério, fale para você mesmo, Deus é o meu refúgio. Falam comigo? Podem falar comigo? Forte? Deus é o meu refúgio e fortaleza. Vamos junto? Vamos juntos? Deus é isso que o salmista falava. Então eu vou dizer para você, no dia em que você passar por uma adversidade, ou que você ouvir algo que não é aquilo que você queria ouvir, Deus é o meu socorro, Deus é a minha fortaleza. Toma posse dessa palavra? Mas o terceiro é também maravilhoso. E ele vai falar assim, ó, vocês terão uma alegria
inexplicável. Uma alegria inexplicável. Uma alegria inexplicável significa que eu não precisei ganhar um carro, eu não precisei ganhar uma casa, eu não precisei de nada, mas eu tenho uma alegria inexplicável no meu coração. Independente do que eu estou vivendo, eu tenho alegria no meu coração. E não é enganando as pessoas, não é tentando enganar as pessoas, mas é aquilo que as pessoas veem de quem está dentro de mim, do Espírito Santo. Porque às vezes vai acontecer, eu estou com muitos problemas para resolver, mas eu consigo transmitir paz, não somente para as pessoas que estão lá fora, mas para essa pessoa que está aqui dentro de mim. Vocês recebem isso? Eu queria chamar o louvor para estar aqui comigo, aqui nesse momento, mas eu queria dizer para você algo a mais. Que o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus em nós, ela traz para nós a certeza de que quando nós estivermos passando, que é o 6º ponto, você pode colocar o 6º para mim, por favor? Desafios e as respostas. Quando você estiver passando por um deserto, assim como Moisés passou pelo deserto, não sei se você sabe, estava começando uma caminhada, quando Deus estava falando com Moisés, e eles ficaram muitos anos, foram 40 anos no deserto. Você não vai ficar 40 anos no deserto, diga amém. Pelo menos agora você tem que falar bem forte. Eu não vou ficar 40 anos no deserto, né, pastor Paul? Pastor Paul, é esse ano. Eu falo para você, é esse ano. É 2024. Alguém vai bater na sua porta. Alguém vai olhar para você e vai ficar só te olhando para ver qual que é a sua expectativa. O que você tá, como que vai ser esse negócio? É esse ano que você casa. Mas não de qualquer jeito. Tem que casar bonitinho, porque casar já é desafiador. Se você casar errado, aí lascou. Nós não queremos que você fique lascado. Mas vai ser esse ano. Você sabe que quando você coloca no seu coração o desejo de buscar a Deus, de buscar a presença de Deus, quando você coloca de todo o seu coração, sabe as primeiras coisas que vão mudando em você? É o seu caráter. Deus vai trabalhando no seu caráter. Deus vai fazer de você uma pessoa melhor. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: eu estou me tornando uma pessoa melhor. Deus está fazendo de nós uma pessoa melhor. E esse ano da presença será o ano que Deus mais vai fazer na nossa vida, dentre todos os anos que passou. Amém? Mas são respostas e são desafios. No deserto, olha, pensa comigo, guarda no seu coração. É no deserto que Jesus foi testado. E o diabo, ele foi com tudo. Porque como ele não conhecia Jesus, ele começou. Deve estar com fome e vai querer pão. Talvez ele gosta muito de poder. Ou talvez ele não tenha uma identidade muito formada. Será que ele sabe que ele é realmente o Filho de Deus? Irmãos, é no deserto que você vai ser testado. É no deserto que eu vou ser testado. E é nesse momento em que a nossa fragilidade vai estar no ápice maior, é que o diabo vai querer lançar alguma coisa contra você. Mas aqueles que colocam o coração em Deus e o busca de todo o coração, a palavra de Deus, não serão confundidos. Você não será confundido. Eu queria que você ficasse em pé, assim, só para a gente dar pensar assim, está acabando, eu vou para casa. Não, mas fica de pé rapidinho. Amém. Eu quero muito orar com você. Por quê? Por que eu quero orar com você? Eu quero orar com você porque pode ser que você saiba tudo isso que eu acabei de falar agora. Você sabe dos benefícios, você sabe das experiências, você sabe até como fazer, porque de repente você já teve tantas experiências e já conduziu tantas pessoas na presença de Deus, que você já sabe tudo. Mas nós somos humanos, eu sou humano, e tem vezes que se eu não pedir ajuda para alguém, se eu não falar assim, ora comigo, eu não consigo. Eu sou igual a você. Nós somos tentados, nós somos afrontados, mas graças a Deus que nós temos uma família. Isso aqui é uma família que fica aqui na frente,
uma família que está ali atrás, traz uma mesa de computador, de uma câmera, uma família que cuida dos nossos filhos, que estão em algum lugar por aí, em nome de Jesus. Uma família que prepara um café para nós, uma família que nos ama, uma família que quando a gente está muito mal, a gente tem ela do nosso lado. Pode ser que a gente não busque, porque pode acontecer da gente não querer buscar, mas se a gente buscar, a gente encontra, porque nós somos uma família, porque do teu lado está um irmão, uma irmã seu, porque nós formamos uma igreja, e igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado de membros, e você é um membro do corpo de Cristo. Então às vezes a gente pode ter dificuldade, às vezes um membro do nosso corpo pode estar doente, e a gente precisa que alguém, pelo menos, toque em nós. Eu falava no pequeno grupo, eu cheguei uma vez perto de um pastor, e falei assim, nossa, eu estou sofrendo tanto, e eu estava esperando que o pastor falasse assim, vem aqui que eu vou orar por você. Aí o pastor não fez, eu fiquei arrasado, e eu falei, poxa vida, se ele não quis, então eu não vou falar nada. Aí depois o Espírito Santo de Deus falou assim, bom, se ele não fez, procura outro pastor, porque quem sabe outro pastor vai orar por você. A questão é que quando eu estava falando com outro pastor, ele falou assim para mim, vem aqui que eu quero orar com você, eu quero pôr a mão em você. E ele contou uma experiência para mim que me fez sentir humano. E eu falei, puxa vida, mas até o senhor passou por isso? Passei. E eu senti assim, se teve jeito para ele, vai ter jeito para mim. Se teve jeito para mim, vai ter jeito para você. Quantos acreditam nisso? Então, eu queria, enquanto o louvor vai cantar, eu queria que você fechasse os seus olhos. E se você desejar vir à frente e receber uma oração, eu vou pedir para que um dos pastores da nossa família, nossos irmãos e irmãs, vai orar por você. Se você de alguma forma foi tocado por essa palavra, eu queria que você deixasse o seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar de uma forma geral, mas tem um pastor que quer orar por você, quer tocar em você de uma forma respeitosa, carinhosa, e vai abençoar a sua vida. Se você deseja, você pode vir aqui à frente. Senhor, obrigado pela sua igreja que se reúne, Pai. Obrigado pelos teus filhos que vêm receber uma palavra. E eu sei aqui que assim como eu, tem filhos e tem filhas que já tentou de todas as formas se aproximar do Senhor, Pai, mas não conseguiu, não teve força, ou às vezes ficou até com vergonha do Senhor, Pai. Enquanto o Senhor derramava o bálsamo de amor, a gente tinha vergonha de se aproximar do Senhor, a gente se escondia atrás da árvore. Deus, em nome de Jesus, aqui tem filhos e tem filhas do Senhor que estão se achegando aqui nesse momento. E esses filhos e filhas estão precisando do Senhor, Pai. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que o seu bálsamo, Pai, a tua palavra diz que o teu fardo é leve e o seu jugo é suave, Pai. Eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos que estão online nesse momento, Pai, que estão buscando refúgio,